E se eu disser assim que Deus sabe que o homem iria fazer o mal, e por que Deus não impediu? E por que Deus chegou? Não, Adão, não pegue não, Eva. Olha, vamos lá, na resposta de Cida. Deus falou assim, Deus, ele criou um jardim, aí colocou Adão e Eva para cuidar do jardim, certo? E falou que não era para comer daquele fruto. Deus falou para ele. E Deus sabia que eles iam comer o fruto. É para a gente terminar em Jesus Cristo, certo? Mas por que eles comeram o fruto? Mas não foi, sabe por quê? É uma palavra um pouco difícil. Livre-arbítrio. Deus, quando fez o homem, deixou o homem com sua vontade própria. Deus não tirou a vontade do homem. Um exemplo. Giovana tem vontade de comer chocolate. É uma vontade, não é isso? Mas a mãe dela diz que ela não pode comer chocolate. Aí ela comeu. Vê só, Giovana gosta de chocolate. Mas a mãe dela diz que ela não pode comer chocolate. Mas chega um momento sozinho. Então chega um momento que Giovana está sozinha. Aí alguém chega e oferece chocolate a ela. Vamos lá. Realmente ela desobedeceu e comeu. Mas a culpa é da serpente? É do diabo? A culpa é de Giovana. Porque uma coisa que Deus não tirou do homem foi a vontade. Então Adão e Eva tinham uma vontade, um querer. Então se Giovana tem vontade de comer chocolate e a mãe dela diz que não pode, e ela chega um momento sozinha, vai e come, a culpa é de quem? Então por que ele comeu ou ela comeu? Porque eles fizeram, eles tinham a vontade. Exatamente, nem Deus impediu. Aí ele comeu e depois ficou passando mal. Comeu o quê? Ficou passando mal. Passou mal. Depois se escondeu. Não, passou mal, esse mal veio até a gente também. Esse mal foi demais. Que mal foi esse? Vamos lá. Então pronto, a gente vai chegar aqui em Jesus Cristo. Chegar em Jesus Cristo, certo? Aí Adão pecou. A humanidade toda sofreu esse pecado. Aí quem é criança vai passar a ser adulto, vai crescer e vai morrer também. Mas disseram aqui que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele viveu de novo. E aí ele começa a fazer milagres. Aí eu falei também que estava o seguinte, que aquilo despertou a raiva de gente adulta, do homem adulto, de gente grande, que ficou com inveja, com raiva dele. E aí pegaram Jesus, prenderam, como disseram aqui, bateram nele, e outra, vê que humilhação, deixaram o nosso mestre Jesus sem roupa. Sem roupa. Imagina agora uma pessoa grande e adulta sem roupa. Que vergonha, não? Aí pronto. Aí levam Jesus, ainda cospem nele. Aí eu pergunto, o diabo na época de Jesus já existia também? E quem é o diabo? É o quê? Do mal, pronto. Quem mais pode dizer quem é o diabo? É porque ele faz tudo de mal. Olha. Mas a Clara disse que o diabo achou que era maior do que Deus, aí caiu. Agora vê só que coisa interessante. Sabe o que significa diabo? É uma coisa ruim. Coisa ruim. Diabo significa adversário. E o que é um adversário? Na festa. Vamos lá, o que é um adversário? Pronto, aí, ó. Esse Davi é bom demais. O diabo, ele é inimigo de Jesus.
E aí o que é que ele fez? Ele colocou a inveja no coração do homem para matar Jesus Cristo. Se eu fizer aqui uma pergunta, alguém aqui sabe que Jesus ele curou quem era cego? Jesus curou quem era cego? Ele estava cego. Jesus curou. Curou um soldado, curou quem mais? Além de pessoas cegas, Jesus curou mais quem? O manco. Manco, o que é manco? Quem era assim? Manco era assim, né? Manco era manco. Ó, doença, pronto. Ó, curou quem? Curou cego, né? Ele falou manco, que é mulher, só para frente aí, viu? Mulher dos frutos de sangue, pronto. A já é mal de idade, Alívio Rangida. Oi. Paralítico. Curou, pronto. Aí fala o seguinte: mulher dos frutos de sangue, manco, aí cego, não foi? Doença. Então a gente pode dizer que Jesus, ele tem poder. Tem poder. Então, tudo isso que Jesus tinha causou inveja no adulto, na pessoa grande, que tem ódio, que tem raiva, que tem ira. Aí matam ele e colocam ele aonde? Numa cruz. Quem pode dizer aqui que é uma cruz? Vamos lá. Um de cada vez. Como é que é? Madeira, vê só, madeira. Vamos lá, quem mais pode dizer que é uma cruz? Madeira. O que é a cruz do Calvário? Pronto, está dificultando aqui. Uma cruz de madeira. O que é a cruz do Calvário? É um lugar onde crucificavam as pessoas. Pronto. O Calvário era um lugar onde as pessoas eram crucificadas. Mas por que morte no Calvário? Que falou feliz, viu? Vou aqui fazer uma pergunta. Ô Elisa, vou fazer uma pergunta. Falou em Calvário. Vamos dar um exemplo. Tu daria a tua vida pela vida dela? Tu morrer no lugar dela? Certeza, vou dar um exemplo. Pronto. Ela vai atravessar a rua aqui agora e vem o carro. Aí tu sabe que o carro vai bater. Tu chega na frente do carro. Pronto, mas tudo bem. Calvário é isso. Calvário é quando eu morro no lugar de alguém. E Jesus morreu no nosso lugar. Em vez de eu morrer, quem morreu foi? Então Calvário é isso. Agora a Elisa é muito corajosa, viu? Né não? Eu passo uma tava batendo, ela joga na frente dela. Isso é brincadeira, viu? É só para a gente entender que Calvário é quando, morte no Calvário é quando eu coloco no lugar de outra pessoa. Certo? Já estou terminando. Quem está gostando, diga amém. Amém! Ó, para tirar o sono agora, eu vou terminar já daqui a pouco. A gente vai dar outro grito aqui, certo? Eu vou contar até 3 e vou gritar assim bem alto. Glória a Deus, certo? Pronto. Calma, rapaz. 1, 2, quando disser já, viu? 1, 2, 3. Já! Quem tiver com sono preguiça passou. Aí eu vou terminar agora. Eu tenho 5 minutos para terminar, os 5 minutos vai ser de pergunta, certo? Para quem acertar aqui vai ganhar um brinde, nem que brinde é esse. Aí eu vou aqui terminar. Jesus nasce, Maria engravida, ele nasce, cresce, vai virando menino, aí depois vira adulto, nasce, quando ele vira gente grande. Ele joga bola. Qual foi? Quem te disse que ele jogou bola? Foi mesmo, tu viu? Foi? É. Tá bom, eu vou. Diz, Agatha. Vê a pergunta de Agatha. Por que Maria foi escolhida para quê? Para ser a mãe de Deus. Aí eu perguntei, Maria tinha pecado? Tinha, sim.
Amém? Agora, por que Deus escolheu essa mulher que mesmo tendo pecado, escolheu para que alguém nascesse sem nenhum pecado? Diga aí, Zé. É porque agora Peraí, vamos lá. ela Quem falou? Sim. ela disse que Maria não teve nenhuma homem. Ela tem pai. Vamos lá. Complique não, viu, Rebeca? Vamos lá. Ó, aí disseram assim, pessoal, vê a pergunta de Agatha. Vê que pergunta inteligente. Por que Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus? Sabe por quê? Vamos lá. Maria não tinha pecado. Mas Deus, Ele não sabe de tudo. Deus, Ele estava no trono, lá no seu reino. Agora é trono, certo? É onde ele fica. E olhou para a terra e viu uma pessoa só, mesmo que tinha pecado. Mas qual era a diferença de Maria? Que disseram aqui que ela era humilde. Era humilde. Por que é uma pessoa humilde? Boa. O que mais? Ajudar as pessoas. Ah, pode, vem aí. Pronto, vê só. Maria, ela era humilde, mas ela não era adulta, ela era gente grande. Gente grande tem um coração cheio de ódio, né, de raiva. Só que Maria não tinha, não. Maria não tinha esse coração. Então Deus viu pureza nela, certo? Viu humildade. Quer dizer, uma pessoa boa, que não fazia maldade com ninguém. Aí o que acontece? Vou terminar agora, certo? Aí Jesus, ele morreu mesmo, ó. Estava na cruz, aí ele parou de respirar. Aí Jesus agora está morto. E agora? Vamos lá, vou terminar. Vou lá. O que é morrer? Quando o quê? A alma? Vai para aí. Vai lá, o que é morrer? Mudou a alma pelo corpo. Falou, você escutando falar, foi? Isso aí. O que é morrer? Quando a pessoa morre? Quando você explica? Quando for a vida. Para a luz, é isso mesmo. Quando o quê? Quando perde o coração. Pronto. Jesus, ele morreu. Ficou frio. Ficou parado, parou o coração, parou tudo. Ele fechou os olhos. Ele ficou assim, se mexer. Mas disseram que algo que ele fez o que você via? Ressuscitar é viver de novo. Jesus, ele viveu de novo. Ele fez milagre de novo. Aí por isso que ele falou: vinde a mim, as crianças, porque delas são o reino do Então o reino do céu não pertencia só aos discípulos, porque eles queriam impedir que as crianças fossem até Jesus Cristo. Mas Jesus, ele nasceu, morreu, ressuscitou. E quem é que crê que um dia vai morar com Jesus Cristo? Amém? Amém. Tem quantos mundos aqui? Tem que estar todo mundo? Tem 15. Vamos lá, vou começar aqui, por aqui, certo? É rápido. Ei, vamos ver aqui para Sofia. É o quê? Só que vai responder ela, certo? Sofia, quem era a mãe de Jesus? Como é que é? Como? Ela está certa? Pronto, Sofia. Vamos lá. Parabéns, que legal, você é sensacional. Agradeça a Deus com muita fé. A sua inteligência vem do alto e não do pé. Boa outra pergunta. Aqui muita gente
ele respondeu. Como é que é? Bom, vamos lá aqui. Elô, pronto. Ela respondeu que Maria era a mãe de Jesus. E quem era o pai de Jesus? Tu estava aqui na aula, não está sabendo. Vamos fazer o seguinte, espera rapidinho. Elô vai pedir ajuda. Não precisa falar alto não, certo? Vamos lá. Elô é muito amiguinha da gente, ela vai pedir ajuda a Giovana. Ela vai falar no ouvido de Elô, certo? Fala aí quem foi o pai de... Quem foi o pai? Hein? Xuxé. Muito bem, você está de Cadê parabéns. Giovana? Que legal, você é sensacional. Agradeça a Deus com muita fé. A sua inteligência vem do alto e não do pé. Agora eu vou fazer aqui uma pergunta aqui para Davi, jogador de futebol, que ele respondeu quase tudo. Davi, a gente sabe que Jesus morreu, foi? E depois ressuscitou, foi? O que é ressuscitar? Morrer e viver de novo. É mesmo. Tá certo. Muito bem, Ó, você está de parabéns. morrer e ver de Que novo. legal, você é sensacional. Agradeça a Deus com muita fé. A sua inteligência vem do alto e não do pé. Pronto, vou fazer Bela, né? Vou fazer uma pergunta da Bela aqui, viu? É café, para fazer uma pergunta tudo, vai responder todo mundo, certo? Vamos lá. Qual é que eu vou fazer a pergunta da Bela? Jesus, ele estava onde quando ele veio para a terra? Acertou. Muito bem, você está de parabéns. Acertou na hora. Que legal, você é sensacional. É, realmente. Agradeça a Deus com muita fé. A sua inteligência vem do alto e não do pé. Amém. Ele veio do céu, subiu, ele veio do céu. Vou fazer a pergunta aqui agora para quem? Giovana, depois vai, rapidinho. Giovana. Se Giovana não souber, ela pode perguntar a coleguinha, um amiguinho, para responder no ouvido dela, certo? Disseram aqui, viu? Todo mundo falou aqui. Se você não acertar, Giovana, vai virar zero. Jesus, quando ele nasceu, colocaram ele aonde? Onde ficam os animais? Mas como é o nome? Como é o nome? Alguém sabe se... Eu sei, eu sei. Ele falou, quem falou? Pronto, agora. Muito bem, você está de parabéns. Que legal, você é sensacional. Agradeça a Deus com muita fé. A sua inteligência vem do alto e não do pé. Vou fazer uma pergunta para a Elisa. Depois, Batalha, filho. Silêncio. Por quê? Olha, a gente falou aqui. Porque teve um pecado, certo? Que comprometeu toda a humanidade. E por causa desse pecado, todo mundo vai morrer. Quem foi que cometeu esse pecado? Estava aqui na aula, viu? Olha aqui. Peraí. Sim. Pronto. Quem foi, pessoal? Que legal, você é sensacional. Agradeça a Deus com muita fé. A sua inteligência vem do alto e não do pé. Amém. Tá o ano, né? Tá, eu vou rapidinho, eu vou terminar. Rebeca, quiser acelerar, para acelerar, tá me. Tá bom? Quer falar alguma coisa? Aí. Oi? Tá bom? Tá? Tá bom. Pode. Depois vai ter mais reunião. Pronto. Então, pessoal, ó. Pai do Senhor, Amém. quem gostou aqui do momento aqui foi bom. Quem aprendeu aqui nessa tarde? Pronto.
Então a gente está terminando essa oração, viu? Quem aqui quer fazer uma oração final aqui? Aqui no microfone. Eu faço. Beleza. A nossa futura missionária vai fazer uma oração aqui. Daqui não ganhou. Beleza, vai orar para a igreja. Sal da igreja do Pai do Senhor. Amém. Eu peço que as crianças fiquem em pé, por favor. Eu vou comer também agora. Vem aqui, gente. Ó, quem vai orar? Vai orar, Gata. Pode ser. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ei. Convido o pastor para dar a bênção. Cada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, isso é um trabalho infantil nessa tarde. Quem mais vai ser de oração? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno, a divina consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja que diz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.